Deus, eu queria que você prestasse muito atenção. Você vai entender a mensagem e o assunto. Provérbios 23, versículo 7. Está aí no telão. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Eu queria me parar na linha A, aí no ponto e vírgula. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Deus falou comigo em cima desse versículo. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Nós vamos decifrar algumas coisas aqui, definir algumas coisas. Preste atenção aqui, isso é para a sua vida, em nome de Jesus. E eu dei um nome nessa mensagem. Quem te define? Se quiser jogar aí no telão, acho que... Eu quero que você preste bem atenção, que de repente um toque desse pode mudar a sua vida. Nós estamos num ano de definições. E eu vou falar muito sobre isso, sobre essa palavra também. A gente sabe que, nós sabemos que para andar de uma forma correta e vitoriosa em Deus, um dia, para que isso acontecesse, nós tivemos um encontro com a verdade. Amém? E o que é a verdade? Quem é a verdade? A verdade está no Pai, no nosso Deus, no Filho e no Espírito Santo. Porque eu falo isso, porque todo mundo fala, né? Jesus, não, eu sei. Mas a verdade já começou com o Pai. A Bíblia fala em João capítulo 17, versículo 13. E a vida eterna é esta: conhecer a Ti, o único Deus vivo e Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a qual o enviaste. Você também vai ver isso em Jeremias capítulo 10, versículo 10, que diz, bem claro, mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e eterno. Ou seja, Deus é a verdade. Jesus é a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém ou não amém? E o Espírito Santo é a verdade. A Bíblia fala bem claro. O Espírito, versículo, lá em João 14, versículo 17. O Espírito da verdade, a qual o mundo não conhece, porque não o recebeu e não o vê, mas ele habita em vós e estará em vós. Jesus falou isso, estará em vós. Eu tenho uma boa notícia: ele já está com você, ele já está em você, ele caminha com você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a verdade para você e para mim. Alguém tem alguma dúvida nisso? Ele é a verdade. Ele é a verdade. E isso aconteceu por quê? E esse entendimento aconteceu através, a gente vai ver, a verdade chegou até em mim e a você. Você vai ver lá na frente que eu vou falar do Espírito Santo. Mas esse entendimento, lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, fala o seguinte: e temos esse entendimento. A Bíblia diz, eu e você temos esse entendimento. Primeira carta de João capítulo 5, versículo 20 diz: sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e não deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E nos deu, aliás, de novo, sabemos que já o Filho de Deus é vindo,
e nos deu entendimento, para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Olha agora, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. De novo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo é o Senhor. Fala bem claro isso. Jesus é o Senhor. E como nós entendemos isso? Como isso entra dentro de você e em mim? João 16:18 fala que quando Ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz esse trabalho em você e em mim é o Espírito Santo. Eu vou conversar um pouco com você sobre isso. Eu queria que você prestasse atenção. Em nome de Jesus, eu estou aqui com a minha cola, porque hoje o dia foi agitado, não deu para parar em casa, mas eu sei que o Espírito Santo vai me usar para falar com você. E eu queria que você curvasse sua cabeça, que nós nem oramos. Eu estou tão agitado para falar essa palavra. Curva sua cabeça nesse momento. Que o Espírito Santo venha abrir seus ouvidos espirituais nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, que seus filhos venham entender a ministração da Tua palavra, que venha dar crescimento. Ó meu Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a entender aqui tudo que o Senhor vai falar. Me usa como canal, que não seja eu ministrando, mas que eu venha ser a Tua boca nessa noite. Pai, eu te peço, Espírito Santo, fica conosco. Espírito Santo, Tu és o principal aqui. Espírito Santo, Tu és a nossa razão neste momento. Espírito Santo, Tu és aquele que fala aos Teus filhos, toma o Teu principal lugar, em nome de Jesus, amém, amém. E hoje nós entendemos que a verdade, como eu falei, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, né, você teve um encontro com essa verdade, mas como ela se manifestou na tua vida? Através de dois veículos: a palavra da verdade. Salmo 119, versículo 160 diz: a palavra da verdade, que existe desde o princípio. Está escrito isso. A palavra é a verdade para você e para mim. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos seus juízos dura para sempre. Ou seja, o Espírito da verdade usa a palavra da verdade. Como você conheceu, aleluia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um dia entregou a vida para Ele? Alguém chegou para você e falou a palavra da verdade. Aconteceu algo dentro de você, e o Espírito da verdade habitou em você. Amém ou não amém? Então o Senhor está trabalhando com essas duas linhas. O Espírito Santo, o Espírito da verdade habita em você, usando a palavra, trabalhando, construindo você. Então, meu amado, não tem como você andar com Cristo e ter uma vida totalmente vitoriosa se você não entender a palavra da verdade. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. E uma coisa que eu queria falar, a palavra definir, que a gente falou, esse ano é um ano de definição. A palavra definir, ela tem uma direção. O que quer dizer definir? Definir quer dizer decidir. Definir quer dizer decretar. Definir quer dizer, que eu gosto muito dessa definição, estabelecer limites. Ou seja, você delimita uma área, você definiu. Ou seja, daqui eu não posso passar para lá, está definido. Você delimitou uma área, ou seja, você estabeleceu limites. Isso é uma definição de definição. Amém ou não amém? Então, definição de definir, decretar, decidir, estabelecer um limite. É aí que é o grande problema. Como é que você se parece? Eu não posso olhar para você, você olha para mim. Você não é aquilo que parece quando eu olho assim parado. O Felipe está aqui parado na minha frente. Ele está olhando para mim. Eu estou vendo o Felipe. Ele está aparecendo para mim. E o que ele parece? Está ali o Felipe. Dá para conhecer ele? Não. O que estabelece o que você é definitivamente? O que te define verdadeiramente? O que te define são os teus valores,
é o teu comportamento, são as tuas atitudes, as tuas ações, os valores que você tem, que vão gerar as atitudes, as ações. Isso é que define uma pessoa. Ou seja, você não é o que parece, você é aquilo a qual o teu comportamento, as tuas ações ditam para as pessoas, e as pessoas vão ter um estereótipo de você. Isso te definiu. Uma pessoa parada, eu posso ver o Felipe agora, posso ver o Felipe amanhã, eu não tenho uma definição certa do que ele, mas as ações dele, os valores dele, as virtudes dele, o comportamento dele vai dizer quem ele é. Quem está me entendendo? Então, como você pode definir algo quando isso é colocado para fora, quando isso é lançado para fora? Mas como isso acontece, pastor? Aí eu entro nesse versículo que nós lemos aqui, que nós abrimos, Provérbios 23, versículo 7, diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Ou seja, os teus pensamentos são trabalhados pela verdade. Como você se imagina, como você se constrói, como você se define, você vai ser aquilo. Sai daqui. Você tem uma construção. E não é só saber a verdade, não é só você, eu entendo a verdade, é você viver ela, é você receber ela, é você caminhar com essa verdade para que gere ações, para que gere frutos, para que gere comportamentos que são agradáveis. E isso vai te definir, ou seja, se você é ou se você não é. E quem faz isso? O Espírito Santo. E eu quero entrar nesse viés aí. Eu quero que você venha entender algumas coisas. Eu coloquei aqui, hoje muitos conhecem a verdade, mas não a vivem de forma adequada. Por quê? Porque quem define essa pessoa não é Deus, é ela mesma, é o eu, é o ego. Ela não se verdadeiramente se desvencilhou dela mesma. Então tudo passa pelo crivo dela e não passa pelo crivo de Deus. Então ela continua, aleluia, sendo aquela pessoa que ainda o Espírito Santo, a palavra não trabalhou. E isso que eu queria falar para você. Deixa o Espírito Santo definir quem você é. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo modificar você. Deixa o Espírito Santo mostrar. Isso acontece com o pastor. Começa a não pensar. Começa da forma com que passa. Ou seja, esse versículo, aquilo que a gente está lendo aqui, aquilo que você vive, aquilo que acredita, geram pensamentos que vão gerar ações, que vão moldar você. E uma coisa interessante, eu coloquei aqui, o que passa nos teus pensamentos vão gerar ações. Esse é você. Assim aconteceu com Adão e Eva. Ele teve contato com Deus, Deus falou, mas chegou o mal, chegou ali Satanás, gerou ações, gerou modificações de pensamentos e gerou ação, só uma ação negativa. Não era para ele comer daquela árvore. E hoje nós estamos pagando um preço até hoje por isso. Porque todo tipo de pensamento vai gerar uma ação e vai definir quem você é. Quem está me entendendo? O que passa nos teus pensamentos gera ações. Esse é você, que pode ser de Deus ou não. Isso é uma situação que eu quero deixar bem claro aqui. Como você se comporta, aquilo que você pensa. Coloca esse versículo aí, deixa aqui aberto, Provérbios 23, 7. Assim como você imagina, outras versões falam, assim como você pensa, assim é. A palavra pensar, coloca aí a tradução. Essa palavra vem do hebraico, e ela quer dizer essa palavra aqui, ó, sha'ar, que quer dizer decidir, dividir. Dividir, quando está falando ali, é impor limitações. Ela separa um lado o mal, o outro lado o bem, um lado certo, o outro lado errado. O exemplo, então definiu, ela divide. Sha'ar
quer dizer pensamentos, quer dizer decidir. Agora troca a palavra pensamento aí da tua Bíblia e coloca essa palavra. Decidir, dividir, ele está dizendo aí, definir. Você decidiu, se lembra da definição que eu dei? Sobre definição, o que queria dizer definição? Definição quer dizer decidir, estabelecer limites. Ou seja, já há pensamentos, quer dizer decidir. Ou seja, assim como você define na sua alma, assim você é. Aquilo que você definiu, você estabeleceu, você vai ser assim, meu filho. Você vai ser desse jeito. As tuas atitudes, tudo vai passar pelos teus pensamentos. Você se autodefiniu. Quem está me entendendo? As pessoas estão com o olho esbugalhado para mim, mas é isso, eu tenho que começar assim para você entender o que eu vou falar aqui. E eu pergunto para você, o que passa na tua mente? O que passa por você? O que você pensa? Você tem pensamentos o quê? Pessimistas, pensamentos negativos, pensamentos mundanos. Que tipo de pensamento passa na sua cabeça? Vai definir as tuas ações. Os teus pensamentos vão definir você. A forma do que passa aqui, seja pensamentos mundanos, pensamentos pessimistas, pensamentos depressivos, pensamento de tristeza, isso define que vai gerar ações, vai gerar um comportamento, vai gerar valores, vai gerar, sabe, mudança de situações, decisões na tua vida. E eu pergunto para você, o que te define? Quem te define? Entenda que nós vamos ver aqui uma coisa tremenda, que o Espírito Santo é que define a tua e a minha vida. Você vai ver que eu vou falar aqui passagens bíblicas, que você vai entender por que vidas de pessoas não mudam, porque não dão espaço para o Espírito Santo trabalhar, e nem tempo para ele agir. Por quê, pastor? Porque você se definiu por você mesmo. O teu eu fala mais alto do que o próprio Deus que habita dentro de você. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, tem uma situação definida. Jesus habita em você. Não é mais você para definir nada. Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque muitos erram, porque muitos falham, porque muitos vão caminhos de atalho e acabam, porque, sabe, não dá nem tempo, nem conversam, nem se abrem, não dão oportunidade para o Espírito Santo agir. Hoje está tudo corrido, hoje as decisões estão todas corridas, hoje as situações a gente não tem tempo nem de orar, tem gente que não tem um tempo de qualidade com Deus, para dar uma direção, uma definição de situações. Aí vai, e em vez de escolher o lado A, escolhe o lado B, em vez de ir para a esquerda, vai para a direita. Eu pergunto o que passa na sua mente? Quem te define? O que te define? O que te define é porque você é crente, porque você está dentro de uma igreja. O que te define é porque um dia você leu a Bíblia e você vem aos cultos. Não. O que te define é a metanoia, é a mudança de mente, é a mudança de comportamento, é a mudança de valores. Isso vai definindo você. Aquilo que está dentro de você está fazendo efeito ou não. Vai gerar ações, vai gerar frutos. Por isso que o Espírito Santo foi estabelecido, foi colocado dentro de você, que através da palavra de Deus, através de tudo que você busca, através de você se relacionar, sabe, ter intimidade com Ele, Ele vai começar a tirar o que não presta, a colocar o que presta. Você vai começar a andar de uma forma diferente, você vai largar hábitos, porque assim o Senhor definiu para a tua vida. É isso, porque tantas pessoas erram. Porque quantas pessoas não voltam? Porque tantas pessoas ficam no muro, mesmo vindo dentro da igreja? Porque tantas pessoas ficam inseguras e não levam uma vida de qualidade com Deus? Porque ainda elas se mandam, ainda elas não se entregaram totalmente a Deus. Mas a palavra de Deus fala que, sabe,
lá em 2 carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa Ele definir a tua vida. Amado, muita gente está presa. Muita gente está em prisões. Muita gente não consegue largar vícios. Muita gente erra porque não dá a verdadeira liberdade para o Espírito agir. Não tem tempo, não dá espaço. Porque a Bíblia fala que onde há o Espírito Santo, aí há a liberdade. Ou seja, a área da tua vida que está presa, se o Espírito Santo entrar, se você der tempo de qualidade para Ele, se você esperar a resposta dEle, vai ter liberdade para você, vai ter alegria para você. As coisas mudam. Mas hoje nós não damos espaço ao Espírito Santo para falar. Nós sufocamos Ele dentro da gente. Aí você vê um bocado de gente com situações que às vezes são simples de resolver, mas tomaram decisões sem a concordância, sem a direção do Espírito Santo. Muita gente que são coisas muitas vezes claras, que às vezes pessoas simples, que no início da sua caminhada cristã, entende ela não, porque ela estabeleceu que essa área daqui para cá, o Espírito Santo pode trabalhar. Daqui para cá, eu ainda mando na minha vida. E eu pergunto para você, o que te define? Quem define você? Você fala bem claro esse versículo: fui crucificado com Cristo, hoje sou eu, não sou eu quem vive. Aí eu pergunto, Cristo vive em mim, isso é uma coisa escrita ou isso é uma coisa vivida? Porque quando nós vivemos Cristo, como nós deixamos a verdade trabalhar, ela te define, ela trabalha na tua vida. Acontece uma coisa chamada de mudança de pensamento, mudança de ações, porque o Espírito Santo encontrou liberdade para agir. E quem quer isso para a sua vida, dá glória a Deus. Sabe, amado, eu estava meditando em cima dessa palavra, e Deus falou bem claro para mim: quem pode reverter isso? Quem pode reverter mudanças? Quem pode mudar e reverter situações da nossa vida? O Espírito Santo. Desde o momento que você, deixou Ele trabalhar, ou seja, você está definido. Definitivamente você estabeleceu um limite. Definitivamente você decidiu: a vida mais não pertence a mim, pertence a Ele. Pertence a Ele. Eu posso passar vento, eu posso passar pressão, eu não vou ceder, porque eu estou definido em Cristo, e Cristo em vós a esperança da glória. Eu estou definido em Jesus. O Espírito Santo tem liberdade, Ele fala, Ele se move. Aí você vai falar: mas pai, pastor, por que fala com alguns, dá direção para alguns, dá revelações até para alguns, dá, entendimento para alguns, e para outros não? É a forma como você anda e como você libera espaço, porque todo mundo é igual, meu irmão. O Espírito Santo é o mesmo, a Bíblia fala que Ele é o único e verdadeiro, só existe um. E nós muitas vezes nos deixamos levar, é verdade, pelo corpo e pela alma. A gente se deixa, a gente fica nervoso, a gente se explode, a gente fala coisa que não quer. Nós tomamos atitudes com o corpo que não queremos muitas vezes, e o espírito fica sufocado. E Paulo mesmo fala: não apagueis o espírito. Pastor, mas eu não estou apagado. Naquele momento que era para deixar ele falar, você sufocou ele, você apagou. Ele queria falar, você tomou decisão. E isso está acontecendo na vida de muitos crentes. Por isso que cada vez os crentes ficam mais frios dentro da igreja, e muitas vezes nem vêm mais aos cultos, muitas vezes não participam de nada, porque sufocaram o Espírito Santo dentro de si. Porque aonde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Está escrito: aonde há o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus está ali, tem liberdade. Ou seja, você está livre de cadeias, você está livre, as amarras foram soltas. Não tem como você ficar preso naquilo ali. Quando Paulo ele fala isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele fala que, ele fala bem claro, né, que, cadê? Eu falei agora.
Estou crucificado com Cristo, hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele estava dizendo indiretamente na tradução original, ele estava dizendo que estava livre do pecado e da pressão do mundo que o assediava e o prisionava. Ou seja, aquele que anda com o Espírito Santo fala, não fica preso em pecado e não fica preso no mundo. Você deu liberdade para ele. Aí você não entende porque tantas coisas têm acontecido. Aí nós não entendemos que muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Não que nós não possamos errar, né? Mas vemos numa caminhada que tem coisas que não mudam. Eu aprendi que quando as situações não mudam, é porque Deus quer mudar você em alguma coisa. O Espírito Santo quer mudar. E o que eu quero falar para você, para o céu só vão pessoas definidas. Deus procura os definidos. Deus procura aqueles que se separaram. Deus procura que por mais que você passe pressões, que você erre, mas você é definido em Cristo. E o Espírito Santo tem liberdade para agir na tua vida. Deus procura pessoas definidas. Para o céu vão pessoas definidas. Eu sou de Jesus. Deus não vai levar simpatizantes. Deus não vai levar os visitantes. Deus vai levar aqueles que se entregaram. São esses. Não tem meio termo. Se você ler a Bíblia toda, você não vai encontrar em Jesus um meio termo. Você vai ver que Deus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Deus, no momento que ele estava pregando para uma multidão, Jesus, ele pregou, a população falou, duro essa palavra. Todos foram embora e ficaram os apóstolos. Ele falou o quê? Vocês querem ir com ele? Não tem meio termo para Deus. Ou você é ou você não é. Hoje nós estamos vivendo uma igreja meia como é que vamos dizer? Misturada. Hoje nós estamos vivendo uma igreja mística. Não sei. Já viu o bolo marrom glacê? Tem um bolo, mas são de duas cores. Tem pessoas não decididas, não definidas, e tem pessoas e estão lá. Pergunto a você o que passa na sua mente. Nós estamos vivendo sinais em cima de sinais. Desculpa eu falar isso nessa noite. Não é uma palavra para que você venha, sabe, pular, que a porta vai abrir, que as coisas vão acontecer na tua vida. Mas é uma palavra de alerta. O Espírito Santo que define, o Espírito Santo que visita, o Espírito Santo que toca, o Espírito Santo quer fazer coisas na tua vida, mas não sufoca ele. Nós temos uma tendência muito grande de querermos alguma coisa. Somos tendenciosos a abraçar muitas coisas e nós nem perguntamos ao Espírito Santo. A gente vai tomando decisão, comprando o que tem que comprar, fazendo o que tem que fazer, e tem coisa que o Espírito Santo quer dar opinião na sua vida, quer falar. E a primeira vocação que Deus dá para o homem, sabe o que é? Quando você entrega a vida dele para ele, eu falo de 4 vocações, mas a primeira eu vou parar aqui: intimidade. Se você quer a primeira vocação que Deus dá quando você aceita Cristo, e o que Ele quer de você é intimidade. É intimidade. É isso que define o crente. E intimidade, segundo a palavra. Quando você tem relacionamento e intimidade, sabe, Deus vai dando direção. Quantas direções que eu já escutei também irmãos aqui me procurarem e falarem: pastor, Deus falou no meu coração, o Espírito Santo, eu tomei uma decisão e Deus me deu a vitória. Quantos? Quantos que falaram: não vai acontecer que o Senhor falou comigo? Amado, o Espírito Santo, quando tem liberdade, você vai tomar decisões e você vai ser tão crente naquilo que você falou para Deus, e você acredita que as coisas se revertem. Você vai ver gente voltando para Jesus, você vai ver gente aceitando Jesus, gente saindo do caminho errado, porque assim você definiu. Como você imagina, assim é. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, dá uma glória a Deus. São os teus pensamentos que definem quem é você, que vão gerar ações, valores, atitudes e comportamentos. Crente não é definido pela quantidade de cultos que ele vem. Crente é definido pelas ações que ele tem. Crente é definido perante a Deus pela forma como ele caminha, porque a forma como ele pensa vai gerar ações.
vai gerar falas, vai gerar pensamentos. É isso que define a pessoa, e isso passa para pessoas. Paulo, ele fala isso, fala que a vida dele era um livro aberto, uma carta aberta lida por todos os homens. Ou seja, a vida dele estava gerando ações que todo mundo viu. Quem está me entendendo? É isso que o Senhor espera da gente. Eu estou falando uma coisa aqui bem séria para você. Eu já não estou nem seguindo o script. Eu vou voltar para cá. Como pode reverter isso? Como nós podemos reverter isso? A situação de muitas vezes um pensamento secular, um pensamento mundano, atitudes. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Aonde você vê isso? Abra aí na sua Bíblia, João capítulo 16, versículo 18. Você pode mudar. Você pode reverter situações. Como, pastor? Quando você dá liberdade para o Espírito Santo atuar em você, direcionar a sua vida, que Ele sabe o melhor caminho para você e para mim. João capítulo 16, versículo 8 diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, o teu convencimento, as tuas decisões, o certo e errado acabaram ali. Quando você lê isso, quem convence você, e eu quero definir essas três coisas que Jesus falou. São três funções do Espírito Santo principais e básicas. Começa daí. Eu vou falar primeiro. Convence o homem do pecado. Presta atenção nisso. Convence o mundo de seus pecados e chama ele ao arrependimento. Primeira coisa que o Espírito Santo faz: convencer o mundo, as pessoas, do pecado e chama ao arrependimento. O que é certo e errado não vem mais de você, vem dele. Quando ele convence a pessoa, aquilo que você pensa que é certo e errado, que muitos andam assim, né? Ele cria o que é certo e errado. O certo e errado é que vem de Deus. Quando ele convence você, convencerá o mundo do pecado. Primeira coisa, da função do Espírito Santo. Segundo, da justiça que vou para o meu Pai. Ou seja, o Espírito Santo, ele revela o padrão de justiça de Deus. Quando Jesus não estivesse aqui, quando a forma física de Jesus estivesse não mais com a gente, então o Espírito Santo, ele mostra o senso de justiça. O que é certo, o que é justo, o que é errado, não provém de você, vem do Espírito Santo. O padrão de justiça vem dele, o certo e errado vem dele. E o terceiro, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele evidencia e define que Jesus já julgou Satanás, já julgou o mal. Ou seja, a definição de mal e de bem não vem de você, vem do Espírito Santo. Ou seja, o certo e errado, o bem e o mal, o padrão da tua justiça, daquilo que você chega, eu acho certo, não vem mais de você, vem do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, que não pertence mais a gente, vem do Espírito Santo. Três funções principais do Espírito: convencer o homem do pecado, mostrar o padrão de justiça de Deus e sentenciar o mal que vem dele, não vem mais de você, quando você entrega a sua vida a Ele. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. É Ele. Quando você deixa o Espírito Santo trabalhar nessas áreas da tua vida, amado, as tuas prisões, as suas amarras são soltas. O teu jeito de pensar, acontece algo chamado metanoia. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Acontece algo dentro de você, uma renovação de mente, e aquilo que te prendia não te prende mais. Jesus te libertou. Aleluia! É isso que acontece, meu irmão. É isso que acontece. Quando nós deixamos o Espírito Santo falar, quando nós não deixamos ele ficar sufocado, quando você
para e reflete. Quando você vai para o teu quarto, quando você se tranca, antes de você falar qualquer palavra, apresente a sua causa ao Senhor. Apresente a Ele, dá um tempo ali. Você vai ter certeza que de repente a resposta não vai vir. Mas quando você estiver caminhando para a situação que você vai ter que tomar uma definição, você vai ter que decretar e estabelecer uma definição, o Espírito Santo fala com você, te mostra o caminho certo. Quem já teve essa experiência? Isso que acontece. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu estou falando do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo uma igreja fragmentada. Hoje nós estamos vivendo uma igreja, quando eu falo no mundo, muito rompida, porque o Espírito Santo é sufocado por tantas coisas seculares e mundanas, que muitas vezes entram dentro da igreja, e o certo e o errado, o bem e o mal, e o padrão de justiça, está seguro na gente, não está nele. Porque se deixasse o Espírito Santo falar, muita coisa não acontecia dentro de igreja. Muita coisa não estava liberada. Muita gente não viria com certos tipos de vestimento. Muita gente não falaria certas coisas. Muita gente não comporia músicas que são totalmente heréticas. Por quê? Porque não é a vontade tua nem minha, é do Espírito Santo. Muitas vezes a vontade está na gente, a gente define as coisas. Tem louvores que eu olho assim, mas eu leio a Bíblia, totalmente fora. A gente já mudou até partes aqui de alguns louvores que não tem base. Você está me entendendo? Dá um glória a Deus. É isso que eu quero falar para você essa noite. Deixa o Espírito Santo definir. Deixa o Espírito Santo construir você. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo te conduzir, sabe, para um arrependimento genuíno das coisas que você muitas vezes erra e não está percebendo. O Espírito Santo mostra quando você passa do limite. O Espírito Santo faz você pedir perdão. O Espírito Santo faz você reconhecer que passou, sabe, porque Ele estabeleceu um limite na tua vida. Então quando você rompe, vem uma vozinha dentro de você, você está passando do limite, você está errado. Por quê? Porque você se definiu nele. Aí vem a vozinha, passou do limite. Justamente a palavra definição. Quando nós estamos definidos em Deus, nós sabemos, nós temos a sensibilidade quando passamos do limite ou quando nós estamos dentro do limite. É a palavra definição. Os decretos, as decisões, passa tudo por Ele. Amém ou não amém? E eu vou terminar. Isso se chama metanoia, mamãe. Você mudou. Os teus pensamentos mudaram. E nós sofremos com isso desde lá de Adão e Eva. Na primeira queda, houve uma mudança de decisão, houve uma mudança de pensamento que gerou ação. E a ação não foi muito boa. Acontece isso até hoje na vida de pessoas separadas que Deus anda? Sim! Acontece, porque não dá espaço, não dá ouvido àquilo que Deus fala. Por quê? Porque Deus está dentro de você, você não dá espaço. Aí, o que eu quero falar para você? Deus já definiu a tua vida. Deus já tem uma história para você. Deus já tem uma direção para cada vida que está aqui. Deus já tem uma direção desde o ventre da sua mãe para você. Deus já tem algo preparado para cada um. Jeremias 1:5 fala bem claro: antes de formar você no ventre de sua mãe, já te conhecia. Antes de você nascer, eu o escolhi para ser profeta para as nações. Deus já estabeleceu, já definiu. É Ele que define. Deus definiu a vida de Jeremias. Deus definiu a vida de Paulo. Eu vou falar o versículo aqui, Atos 9:15. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Deus estabeleceu Paulo, definiu Paulo. Você, pregador dos gentios, vai pagar um preço, mas vai dar fruto. O que você vai fazer, o meu nome vai ser glorificado. Deus já sabia, Deus estabeleceu. Deus estabeleceu também a vida de Davi. Davi, você vai ser rei. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Deus falou bem claro: então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor, ou seja, definiu, se apoderou de Davi, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e nele entrou o espírito mau. Ou seja, o Espírito Santo que estabelece, que define
aquilo que é de Deus e aquilo que não é, meu irmão. Aleluia! É Ele que define. É Ele. E se você não deixar o Espírito Santo definir, você fica com uma porta aberta. Pode entrar um espírito mau, pode mudar a tua vida. Não sei o propósito da tua vida, mas eu sei que Deus está falando. Deus levanta profeta, Deus levanta apóstolos, Deus levanta reis pela definição do seu Espírito. Glória a Deus por isso. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. É Ele que estabelece. Não vem de você nem de mim. É da vontade do Senhor. Você vai ver homens e mulheres definidos por Deus. Deus fala antes: é isso que eu quero, e acabou. Deus tem algo para a tua vida. Vem para cá, ministério, eu vou terminar.